Olá, meus caros alunos do curso de Segurança Cibernética Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de segurança, né? E hoje, pessoal, é um conteúdo que é sequência dessas nossa série de aulas, bem introdutórias, mas muito importante aí no decorrer do nosso curso, tá bom? Então, eu espero que todos estejam bem, confortável para assistir essa aula aqui, que é atenção do começo ao fim, tá bom? Vou inverter minha câmera aqui, para que você acompanhe a nossa lousa, né? A minha tela, eu chamo de lousa. E aqui, pessoal, qual vai ser o assunto de hoje, né? O que a gente vai estar tratando? Opa! Categoria de ataques cibernéticos. Todos os ataques, né, eles são categorizados. E isso você não tenha dúvida. Todo ataque, ele tem uma categoria de ataque. Por exemplo, uma subcategoria de ataque. O ataque de DOS, Denial of Service. E você tem uma subcategoria, que é o DDoS, Distributed Denial of Service. Então, aos pouquinhos, né, que é o que promete esse material aqui, a gente vai estar acompanhando conhecer as categorias e a gente vai tentando aí se defender, né, ou atacar. Depende do seu lado, qual é a sua intenção. Então, turma, aqui todo mundo já sabe, né? Eu acho que sabe. Se não souber, a gente já vai comentando. Opa! Os atores da ameaça podem usar ferramentas, né, mencionadas anteriormente, ou combinação de ferramentas para criar vários ataques, que é o mais comum, né? Qual é uma ferramenta muito comum utilizada por nós, pelos atacantes? É os scanners, que eles verificam as vulnerabilidades nos equipamentos. Depois dele encontrar uma vulnerabilidade, o que ele faz? Ele trabalha o acesso em cima da vulnerabilidade. Não tem como ele tirar do nada, né? E a gente viu que os ataques mais bem-sucedidos são aqueles que partem de dentro da organização, de dentro da empresa, de dentro da sua casa. Professor, eu não consigo nem acessar nada. Como que eu sei? Bom, a primeira coisa que você precisa de saber é o endereço da sua casa. O endereço da sua casa, ele muda constantemente. Vocês querem ver o da minha hoje? Vamos abrir o navegador de internet aqui. Olha só, vou digitar o IP do meu roteador. A primeira coisa que você deve saber, como que você identifica o IP da sua internet, da sua porta WAN? Como que você sabe qual é o IP que dá acesso a um roteador? Vem aqui comigo. Existe um prompt de comando chamado cmd e você digita ipconfig no seu computador. O meu eu digito ifconfig, porque é Linux. Aqui, pessoal, no meio dessa bagunça total que eu tenho, né, porque isso aqui é uma bagunça, né, velho? Vocês vão encontrar o endereço IP. Talvez vai, né? Talvez vai. Olha, só encontro IPv6, IP local, IPv6, IPv6. Tudo IPv6. Ou você tem uma outra opção. Aqui eu não achei. Claramente você viu que eu não achei. Eu venho em redes, preferências da minha rede. Aqui, pessoal, olha só. Esse daqui é o endereço da minha rede. 192.168.0. Olha aqui o endereço do meu roteador. Esse daqui é o endereço do meu roteador. Então, o que eu vou fazer? Digitar no meu navegador. 192.168 é o meu roteador da Vivo. Olha que interessante. O que ele fala aqui? Detalhes, ó. Internet. Eu cliquei em internet, ó. Detalhes. Eu tenho o endereço IP do meu roteador. Endereço local, ó. Cadê? Desculpa. Endereço local. Endereço do meu roteador. Endereço público, tá aqui. Então, se você pegar esse endereço e fizer assim, ó, ping, este endereço, ele vai pingar. Você está saindo da sua casa e chegando na minha casa, pela internet.
como que esse ping é habilitado? Aqui, pessoal, por uma questão de segurança, ó, configurações. Eu acho que é em Firewall, tá bom? Eu acredito que seja em Firewall. Aqui, pessoal, ó, ping da interface one, ele aceita. Se eu marcar aqui como rejeita, o que vai acontecer? A partir de então ele passa a não pingar mais. Então, aos pouquinhos aqui, pessoal, a gente vai pegando um pouco de prática. Mas nesse momento aqui agora é só conhecer os tipos de ataque. Porque depois que a gente souber os acessos, aí você vai conseguir saber qual é o ataque que você está fazendo, tá bom? Eita, nossa, vamos voltar aqui o padrão que estava, né? Pronto. Segue aqui com o material. A tabela exibe, ó, os tipos mais comuns de ataque. No entanto, a lista de ataques não é exaustiva, pois novas maneiras, né, de atacar as redes são continuamente descobertas. Então, o que a gente colocou aqui? As principais mesmo. Não teria como ter outra. A gente só colocou as principais. Então, é importante, olha só, entender, é importante entender o que os atores, né, os atacantes de ameaça usam. Variedades de ferramentas, né, de segurança para realizar esses ataques. Então, aqui a gente vai ter a categoria e a descrição do ataque. Categoria. Ataque de escuta. O que é um ataque de escuta? Um ataque de escuta, né, é um ataque que de espionagem que ocorre quando um agente, né, ameaça capturar e escutar o tráfego da rede. Então, um ataque de escuta ocorre quando o agente ele tenta escutar e monitorar a sua rede. Esse ataque é também chamado de sniffing ou snooping. Sniffing é farejamento. Tá? Ele vai farejar aí a sua rede para saber o que está passando de tráfego ou não. Porque aí se não estiver passando nada, né? Aí não tem o que monitorar, pessoal. Aí não tem o que monitorar. Um outro ataque muito comum é ataque de modificação de dados. Isso aqui já não é mais um ataque, ele começa a ser quase que um crime, né? Ataque de modificação de dados ocorre quando um agente de ameaça capturou o tráfego da empresa e alterou os dados no pacote, sem o conhecimento do remetente ou do receptor. Então, primeiro, ocorre o sniff ou spoof, que é o monitoramento. A hora que ele vê algum pacote passando, ele captura esse pacote e faz a alteração dos dados. Complicado, né? Tanto que é complicado para o remetente, como para o destinatário, porque perde a confiança. Pessoal, outro ataque aqui. Ataque de falsificação de endereço IP. Um ataque de falsificação de endereço IP ocorre quando um ator de ameaça, né, constrói um pacote IP para que pareça com a origem, um endereço válido dentro da internet. Isso daí se chama clonagem, tá bom? Só que para você clonar alguma coisa, moçadinha, você tem que saber o que é que você está clonando, né? Qual é o endereço, qual é a regra do clone, enfim. Enfim, aí a coisa fica mais ou menos nesse lado, né? O que eu vou clonar e por que eu vou clonar. Aqui eu estou tentando montar um equipamento para a gente, ou tentar um lugar para a gente fazer esses laboratórios, né? Opa, aqui eu digitei errado. Pessoal, um outro ataque muito comum aqui. Ataque baseados em senha. Ataques baseados em senha ocorre quando um ator ameaça, né, obter as credenciais de uma conta de um usuário válido da rede. Em seguida,
Os atores de ameaça usam essas contas para obter a lista de outros usuários e informações da rede. Eles também podem alterar as configurações do servidor de rede, modificar e redirecionar ou excluir os dados. Pessoal, quem tem acesso ao servidor tem acesso a todo o conteúdo da rede, né? Todo o conteúdo. Mas você vai falar, mas não existem vários servidores? Sim, existem vários servidores. Esse aqui é um exemplo muito comum, servidor de e-mail. Quem tiver acesso ao servidor de e-mail, o que ele consegue fazer? Pegar todas as informações dos e-mails. Como se fosse a sua caixa de entrada, né? Como se fosse a caixa de entrada. Ataques de negação de serviço, que é o DOS. Um ataque de Denial of Service impede o uso normal de um computador, de uma rede, por um usuário válido. Depois de obter acesso à rede, né, um atacante de DOS pode travar aplicativos de um servidor de rede. Um ataque de DOS pode inundar um computador ou toda a rede com tráfego até que um desligamento ocorra. Pessoal, quando esses desligamentos ocorra uma sobrecarga. Pare aqui. Por que existe essa sobrecarga? Por que existe esse desligamento? Quando, por exemplo, quando que acaba a energia na tua casa? Só dentro da tua casa. Quando tem um curto elétrico ou quando tem algum fio esquentando muito. Quando o fio esquenta, o disjuntor vai lá e desliga. Porque ele sabe que está prestes a pegar fogo. Os roteadores, às vezes ele desliga sozinho. Por quê? Porque ele está muito sobrecarregado. E ele não aguenta, a fonte de alimentação que tem nele, não aguenta manter ele ligado. Porque ele consegue consumir mais do que o normal de energia que está prevista pela fonte. Aí ocorre o desligamento. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Todo mundo começa a usar muito equipamento, ele desliga. Por quê? Porque esse equipamento começou a gastar mais eletricidade do que a fonte permite. Aí a fonte não aguenta. Aí ela começa a apagar. E você acha que o seu roteador desligou, reiniciou. Mas isso é tudo por causa da fonte. Ué, por que não manda uma fonte melhor? Porque essa fonte melhor, ela custa dinheiro. Ela é cara. Um ataque de DOS também pode bloquear tráfego, o que resulta na perda de acesso, né, aos recursos do usuário. Pessoal, vamos falar que não teria outra coisa, né? Se você desligar a internet da tua casa, tem como você acessar a internet? Não, não tem, professor. Mas por que isso? Porque você interrompeu o serviço. Você sabe que interrompeu. Você. Mas e o seu vizinho que usa, seu irmão, sua mãe que está usando? Ele não vai saber. Só vai saber que ficou sem internet, está inoperante. Então, algumas coisas aí tem que ser bem comunicadas. O que você tem que fazer? Avisos que vai estar em manutenção, que vai estar sem internet num período de tempo. Só. Porque senão, né? Oh, meu Deus. Um ataque, pessoal, olha só. Man in the middle. No meio. Middle é metade, né? Então, olha aqui. Um ataque middle M, M, né, de middle, ocorre quando um agentes da ameaça se posicionam entre o agente, a origem e o destino. Agora eles podem o quê? Monitorar, capturar e controlar ativamente as funções de forma mais transparente. Dá uma olhadinha aqui. É muito simples esse middle aqui. Vamos pegar um novo slide. Pensa assim. Você tem um computador aqui. Perfeito. Seu. E aqui eu tenho um computador meu. O meu computador, ele é sem fio. Então, ele acessa por uma rede sem fio. O seu computador, ele é ligado num fiozinho que vem até aqui. A nossa comunicação, ela ocorre pelo meio sem fio, tá bom? Perfeito. Aonde que está essa tentativa de invasão no meio do circuito nosso, daqui para cá?
Tudo bem. Imagine que aqui nós temos um outro equipamento, que é o equipamento que está do seu lado, que trabalha numa mesa próxima à sua, e ele está monitorando o que... Oi? Oi. Sabe o que ele vai estar lendo aqui? Oi. Esse é o cara no meio. Eu fiz no meio aqui a título de ilustração, mas não precisaria de estar no meio, né? O que ele está querendo falar? Que ele consegue interceptar o tráfego na metade, diretamente entre eu e você. Bacana, né? A ideia é bacana. Para isso, pessoal, não é muito difícil não. A gente tem que procurar como sniffer, né? A gente já viu isso. Quer dizer, já foi falado no material. Sniffer, que é uma ferramenta de captura de pacote. É o sniffer. O que tem muitas vezes também, tem aqueles scans, que é o scanner de rede. Scanner de rede, que ele faz esse monitoramento. Ah, mas professor, quando que ele poderia não estar no meio? Simples. Imagine que um computador que acessou através da internet o seu equipamento aqui. Aí ele fica de olho no seu ou no destino e ele não tem acesso ao meio da rede. Tá? Então, um pouquinho a gente pega lá. Pessoal, ataque de chave comprometida. Um ataque de chave comprometida ocorre quando um ator de ameaças obtém uma chave secreta, tipo o que? Uma criptografia. Isso é retido com a chave de comprometida. Isso é retido como uma chave comprometida, né? Referido, entendido como uma chave comprometida. Uma chave comprometida pode ser usada para obter acesso a uma comunicação segura sem que o remetente ou destinatário esteja ciente do ataque. Ataque de sniffer. Um sniffer é um aplicativo ou dispositivo que pode ler, monitorar, capturar ou trocar dados da rede e ler pacotes da rede. Se o pacote não estiver criptografado, um sniffer fornece uma visão completa dos dados do pacote. Imagina o seguinte: se você for no mercado com uma sacolinha e colocar todos os seus produtos, se eu abrir a sua sacolinha, eu vou ver todos os seus produtos. Então é bom camuflar esses produtos. Até mesmo, né? Os pacotes encapsulados podem ser quebrados, abertos ou lidos, a menos que sejam criptografados. Pessoal, vocês viram aqui que a chave do sucesso é a criptografia. É que o ator ameaça, né? Não tem a chave. Pessoal, tem uns exercícios aqui que eu não vou responder agora. Eu vou mostrar e depois a gente volta e lê, tá bom? Porque a gente precisa de um certo tempo aí para estar entendendo isso com calma. Então, olha só. Os hackers, né? Opa. Ixi. Olha que coisa. Aí, enfim. Os hackers obtiveram acesso às informações de uma conta e agora podem fazer login em um sistema com menos direitos que os usuários autorizados. Que tipo de acesso é esse? Obtiveram acesso às informações. Eles não falaram qual é o tipo. Chave comprometida, baseado em senha, DOS ou engenharia social. Olha só, o hacker obteve através de uma rede, através do Facebook, através da internet. Eles conseguiram, né? Então, olha só, os hackers obtiveram acesso à informação de conta e agora podem fazer login a um sistema com menos direitos que os usuários autorizados. Que tipo de conta é essa? Segunda opção, segunda pergunta, né? 2.
Em que tipo de ataque que os atores, né, ameaçadores podem alterar os dados em pacotes sem o conhecimento do remetente ou do receptor? Espionagem, negação de serviço, modificação de dados. Ou spoofing de endereço IP. O spoof é scanner, né, varredura. Espionagem, ele fica vasculhando a rede procurando alguma coisa. Negação de serviço é o pacote DOS, que ele desliga o roteador para com o tempo. Os atacantes, né, os atores das ameaças, né, posicionam-se entre uma origem e um destino para monitorar, capturar e controlar a comunicação sem o conhecimento dos usuários da rede. Que tipo de ataque que é? Então, olha só aqui. Os atores da ameaça posicionam-se entre a origem e o destino, fica no meio para monitorar, capturar e controlar os pacotes sem o conhecimento do usuário da rede. Que tipo de ataque é esse? Pode ser o MITM, que é middle, né, metade, espionagem, DOS, spoof. É super mega tranquilo, né, pessoal? O que é que vocês não têm certeza? Do tipo de resposta. Mas, quando terminar esse bloco de aulas aqui, pessoal, aí sim a gente responde certinho, volta aqui, vocês vão adorar. É porque tem vários questionários, viu, pessoal? Porque a gente tem que treinar também a resposta. Saber responder pergunta, né? Por quê? Porque eles colocam a gente em um momento que a gente pode ser que não tenha certeza. Pessoal, um agente de ameaças, né, obteve acesso às chaves de criptografia que permitirão que eles leiam informações confidenciais. Que tipo de ataque é esse? Espionagem. Aqui ele coloca certinho, né? Man in the middle. Na anterior ele colocou só a abreviação. Baseadas em chaves, chave comprometida. O que você acha dessa daqui? Em que tipo de ataque, né, um invasor ameaça se conectar à rede e ler comunicações entre usuários de rede? Modificação de dados. Ele falou de modificação? Vamos ler novamente. Em que tipo de ataque um invasor ameaça se conectar à rede e ler a comunicação? Mas aqui, olha só, o que você entende com essa palavra? Ó? Invasor ameaça se conectar à rede. Ele não falou que está conectado, né? Não. E lê as comunicações de usuário entre redes. Modificação de dados, espionagem, negação de serviço e baseado em senha. Que tipo de ataque um invasor ameaça se conectar à rede e lê as comunicações de usuário da rede? E agora, né? Vambora. Um ator de ameaça constrói um pacote IP que parece vir de uma fronteira fonte válida dentro da rede corporativa. Que tipo de ataque é esse? Ó, um ator ameaça, né? De ameaça constrói um pacote IP que parecia vir de origem de uma fonte válida de dentro de uma rede. Espionagem, baseada em senhas, MID, SPUT. Eu acho que ficou marcadinho sem querer, mas eu acho que não é essa a resposta certa, tá bom? Que tipo de ataque, né, impede o uso normal de um computador por um usuário válido? É essa daqui, pessoal. É que essa daqui veio marcada aqui, tá? Não vamos confundir, não. Não quero causar confusão. O que eu quero nesse momento é que vocês comecem a pensar um pouquinho nas possíveis respostas. E essa daqui, ó, não é isso. Considere essa daqui, então. Pessoal, tipo de malware. O que será que a internet fala que é um malware? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vou abrir o navegador aqui. O que é um malware? Vamos dar uma olhada. Malware.
Nossa, ele não falou, né? Ó, aqui é o primeiro, desculpa. O que é um malware? Turma, olha aqui, por favor. Pessoal, deixa eu só achar aqui, ó. Ah, isso. Eu acho que ficou bem grande aqui, mas dá certo. Pessoal, vem aqui comigo. O que é um malware? O que é um malware? Malware é uma abreviação de software malicioso ou malicious softwares. E é um termo geral usado para o quê? Descrever um software que é prejudicial ou intrusivo, ele entra no seu computador. Alguns dos tópicos abaixo são vírus, ransomware, que são exemplos de malware. Pessoal, vírus, ransomware, worms, cavalo de Troia são exemplos de malware. Mas tem uma diferença bem grande, né? O vírus ele executa sozinho, o malware não. Eu pensei que fosse ter uma resposta melhor, né? Ó, realmente aqui ele não deu. Então vamos sair daqui. Eu acho que eu devo ter algum material aqui que faz isso. Não, não tem. Vamos para cartilha para uso da internet. Vamos ver aqui, ó, códigos maliciosos. Vamos pegar em PDF. Principais tipos: worm, spyware, aqui ó, malware. É, demorou, mas achou, né? Vamos baixar aqui então. Aqui, pessoal. Malware. Código malicioso, que é também conhecido como praga ou malware, né? São programas desenvolvidos para executar ações danosas às atividades em equipamentos, como computadores, modems, switches, roteadores e dispositivos de rede, tablets, celulares, smartphones e tudo mais. Um atacante pode instalar um código malicioso após invadir um equipamento ou explorando algumas vulnerabilidades existentes no programa nele instalado. Seus equipamentos também podem ser infectados como acesso a páginas maliciosas, usando os navegadores de vulnerabilidade, acessando mídias removíveis infectadas, né? Executante de arquivos infectados, obtidos em anexos de mensagem. Como que eu posso pegar eles? Através dessas formas aqui, até através do e-mail, ó, mensagens eletrônicas, via mídias removíveis, páginas web, redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Então aqui ele está tratando a forma de pegar, né? Após infectar um equipamento, o código malicioso pode executar ações como se fosse você, como acessando informações, páginas web criptografadas, internet enviar mensagens. A melhor prevenção contra o código malicioso, né, contra o malware,
impedir a infecção ocorra, pois nem sempre é possível reverter as ações danosas feitas por ele. Olha que interessante. Aqui, ó, deve ter outra de malware, olha só. Ferramentas anti-malware, né? Instale um antivírus, porque hoje o vírus, pessoal, o antivírus, ele já é tudo, né? Ele é tudo. Ele é tudo, ele faz tudo. Ele está falando, né? Mantenha atualizado seu antivírus, incluindo, ó, mantenha seu antivírus atualizado. Ó, mantenha o antivírus atualizado, incluindo arquivos, né, assinados. Atualize os arquivos, assinaturas das redes diariamente. O que ele está falando, pessoal? Que um antivírus ele não é só instalado, ele tem que ser atualizado para que o que as vacinas, né, as assinaturas, sejam atualizadas também. Configure um antivírus para verificar automaticamente qualquer extensão de arquivos anexados aos e-mails obtidos pela internet, disco rígidos ou unidade removível. Pessoal, qual é o preço para isso, né? Lentidão. Verifique sempre os arquivos recebidos antes de abri-los e executá-los. Verifique periodicamente os logs, os firewalls, à procura desses códigos maliciosos. Pessoal, isso é uma coisa que ninguém faz, né? Ninguém vai ficar procurando alguma coisa nesse sentido no computador. A não ser que você tenha o seu serviço. Porque do usuário como eu, sem chance. Mas muitas vezes eu ando com o firewall desligado. Então aqui, pessoal. Então vamos voltar aqui e falar um pouco mais sobre o malware. Paranana. Os dispositivos finais são essencialmente, né, propensos a ataque de malware. Portanto, o foco desse tópico é sobre a ameaça a dispositivos finais. Com certeza. Não tem por que a gente falar de roteadores e switch nesse momento se o malware ele ataca quem? O usuário final. Malware é a abreviação do código malicioso, né, de código sobre software malicioso ou código malicioso. Se vocês virem, um outro material que eu peguei da cartilha da segurança da internet é o mesmo que está aqui. Não foge muito à regra, né? É um código ou software projetado especificamente para danificar, interromper, roubar ou, geralmente, infringir alguma ação. Geralmente, ruim. Infringir aqui, pessoal, é transgredir, tá bom? Então, qual é a diferença aqui? Vamos dar uma olhadinha. É um código ou software projetado especificamente para danificar. O que é danificar? Estragar alguma coisa. O seu acesso à rede, seu endereço, ele consegue estragar. Remover o seu endereço. Interromper algum serviço, tipo fornecimento de internet. Roubar alguma informação do servidor ou, geralmente, transgredir alguma ação. Ruim. Ele tem formato ruim. Ou ilegítima de dados. Hosts ou redes. Host são equipamentos finais. Redes são roteadores, switches, qualquer equipamento que ele fica intermediário entre o usuário final, entre os usuários. Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade bem prática para tentar demonstrar isso. É importante saber sobre o malware, né, porque os agentes de ameaças e criminosos online frequentemente tentam induzir os usuários a instalar malware, ajudar a explorar as lacunas de segurança. Professor, mas como que os usuários instalam, né? Ou online, frequentemente tentam induzir ao usuário a instalar um malware. Vocês já baixaram algum programa da internet que veio com outros programinhas junto? Já sim. Claro que já. Então, às vezes você entra num site para baixar um arquivo, aí você fala lá, baixar o arquivo. E de repente, pessoal, o que é que tem lá? Tem 10 programas junto e você não sabe nem o que é e fica mandando programinhas de pop-up ainda.
complicado, né? Além disso, o malware se transforma tão rapidamente que os incidentes de segurança relacionados ao malware são extremamente comuns, porque os softwares anti-malware não podem ser atualizados com rapidez suficiente para impedir que novas ameaças aconteçam. Pessoal, isso daqui ó, é uma verdade única. Porque o malware ele é meio mutante, ele vai mudando as características dele. Então é bom a gente ficar ligado com isso. Reproduz a animação. Eu não tenho animação aqui. Worms e Cavalo de Troia. Eu deixei a animação, pessoal, para vocês verem em outro momento. Depois eu vou falar, clique aqui e assista as animações. Mas o que essa animação mostra? A animação mostra uma rede com 2 computadores e 2 roteadores, que estão conectados uns aos outros e sentam-se entre os 2 PCs, como cada PC conectado a um roteador. O PC à esquerda tem um atacante enquanto a animação é produzida, uma caixa de texto se abre dizendo as principais vulnerabilidades das redes de trabalho, né, do usuário que são atacados, como vírus, worms, cavalo de Troia. Como animações ainda continuam jogando um ataque no PC, a esquerda envia ataques de vírus. Roteadores de rede, né, para PC é para a direita. É aberta uma caixa de diálogo que diz que um vírus é um software malicioso que executa uma função específica e indesejada, muitas vezes, né, prejudicial ao computador. Como a animação continua a jogar o atacante do PC, à esquerda envia ataques worms nas redes que viajam através de um roteador, para a direita. Aqui ele só está falando, pessoal, a gente já vai fazer essa animação prática aqui com vocês, tá bom? Deixa eu aumentar minha claridade aqui, porque senão... É aberta uma caixa de diálogo dizendo um worm executando um código arbitrário, mandatório, instalado em cópias de si mesmo na maioria dos computadores infectados. O principal objetivo de um worm é ele replicar automaticamente e se espalhar pela rede de sistemas. Como a animação continua a jogar atacante, né? O PC à esquerda envia ataques de cavalo de Troia na rede que viaja pelos roteadores, PCs mais à direita. É aberta uma caixa que diz: um cavalo de Troia é um tipo de malware que não se autorreplica. Em geral, eles contêm códigos mal intencionados, né, que são projetados para aparecerem outras coisas, como uma aplicação, um arquivo legítimo. Quando um aplicativo ou arquivo infectado é baixado e aberto, né, o cavalo de Troia pode atacar o dispositivo final. Bem bacana, né? Bem bacaninha isso. O que acontece? Tem 2 computadores na rede. Um está enviando pacotes e o outro recebe os pacotes. Só isso. As principais vulnerabilidades das estações de trabalho do usuário final, né, são ataques de worms, vírus e cavalo de Troia. Ataque de worms, vírus e cavalo de Troia. Um vírus é um software mal intencionado que executa uma função específica e indesejada, em geral, perigoso ao computador. Um worm executa um código arbitrário e instala uma cópia de si na memória do computador infectado. O principal objetivo do worm é replicar e ser distribuído pela rede, indo de um sistema para o outro. Um cavalo de Troia é um tipo de malware que não se reproduz. Em geral, ele contém código mal intencionado que são projetados para parecerem uma outra coisa, como uma aplicação de um arquivo legítimo. Quando uma aplicação de um arquivo é baixado e aberto, o cavalo de Troia, né, pode atacar o dispositivo final de dentro dele mesmo. Bem legal, né? Muito legalzinho isso. Pessoal, vamos tentar reproduzir a animação aqui? Então, olha só, vem comigo, turma. Então, pessoal, eu vou abrir uma ferramenta aqui que você pode fazer download dela pela internet e depois eu vou dar um jeito de compartilhar ela com vocês, tá bom? Pessoal, o que a gente vai tentar simular aqui? Alguns protocolos de rede. Antes de monitorar a gente tem que saber montar isso aqui certinho.
Olha só, eu vou pegar um computador, outro computador e outro computador. Na sua casa você tem notebook? Tem, né? Então eu vou pegar o laptop aqui. Eu falo notebook, né, gente? Notebook é um caderninho de anotação. O laptop é um computador. Na sua casa, você tem quais dispositivos, né? Vamos tentar simular aqui. Eu vou falar que na minha casa eu tenho esse roteadorzinho sem fio, tá bom? Ele é esse equipamento aqui, ó. Eu tenho o botão de liga, desliga, internet e mais 1, 2, 3, 4 interfaces LAN, rede local, e uma que dá acesso à internet. 2 antenas para dispositivo sem fio. O que eu faço, pessoal? Eu conecto um computador ao meu roteador da minha casa, que é o que você tem, né? Então eu pego o fio cabo direto, ligo na interface Fast Ethernet e aqui eu ligo na Gigabit Ethernet 1. Outro fio, Fast Ethernet, Gigabit 2. Fast Ethernet, Gigabit 3. Sobrou uma portinha ainda. Eu posso ligar o roteador sem fio no meu notebook ou com um cabo. Tanto faz. Você pode ter um cabo direto no seu computador, não pode? Pode. Ou você pega o notebook, desliga ele, remove essa interface que você tem e acho que remover para cá. E liga sem fio, olha só. O Linksys WPC300M é um módulo que fornece 2.4, uma interface 2.4 para conectar estações de trabalho. Então olha aqui, pegamos ele, ligamos. Só de eu ligar, ele já estabelece esse sinal aqui. Que sinal que é esse, pessoal? É esse que eu recebo aqui. O meu computador já enxerga esse sinal. O que eu devo fazer? Receber os endereços IP. Desktop. Aqui, ó, DHCP. Olha o endereço do meu roteador aqui, pessoal. Gateway 192.168.0.1. Bem simulado mesmo a nossa casinha. Desktop. DHCP. Ó, o IP do equipamento é 192.168.0.101. O IP do roteador, 01 final. 192.168.0.1. Desktop. Pegou outro endereço, 192.168.0.102 e um final. Aqui, desktop. Pegamos o endereço de DHCP, tá aqui. O que é que você tem que entender? Que dentro da minha casa é isso aqui que eu tenho. E como que eu sei que meu equipamento está funcionando? Através do comando ping. Olha só, ping 192.168.0.1. No mundo real é isso. Ele está falando aqui, ó, 3 pacotes enviados, 0 pacotes perdidos, a média, mínimo, média, o máximo, tá tudo aqui. Aqui no computador, no simulador, olha só, prompt de comando, ping 192.168.0.1. Ele está pingando no meu equipamento. Sem, ele pingou, que deve ser o notebook, né? 101, 102, 103, 104 não existe, né?
Não, ele não existe. O que você vai entender? Que toda a nossa configuração ela é feita mais ou menos aqui. Tudo é feito aqui. Se chegar um novo equipamento na tua casa, um equipamento de um invasor, vamos colocar um equipamento de um invasor como sem fio também. Mas vamos ligar ele pelo cabo? Porque aqui ó, está mais tranquilo. Ó. Eu usei todas as interfaces e liguei o cabo. Esse aqui vai ser o nosso agente, né? O que a gente tem que esperar fazer? Ele estabelecer a conexãozinha aqui. E pegar o IP por DHCP. Observe que enquanto não tiver verdinho esse lado, ele não recebe o endereço. Ele recebe o endereço, ó, DHCP falhou. O que é esse APIPA? Vamos procurar na internet? Ó, DHCP falhou. APIPA está sendo usado. Você também tem que saber procurar aqui, ó. Não, não é. O que é a PIPA? Rede de computadores. É um substituto do DHCP. Ele permite, ó, usando o APIPA é possível garantir que as máquinas consigam se comunicar na rede local. Então, olha só. Agora ele pegou, ó. Request recebido com sucesso. A minha pergunta é, o que você teria nessa rede aqui? Quais pacotes estão se movimentando entre os equipamentos? Senhor, não sei. Então vamos tentar descobrir aqui. Vou pegar um simulador aqui, ó. Vou pegar um pacotinho daqui até aqui. E vamos dar um play. O pacote vem. O pacote saiu daqui. E chegou até o roteador. Observa que cada equipamento na rede também recebeu o pacote. O computador de destinos recebe essa informação e envia de volta para o roteador. O que o roteador faz? Encaminha direto para o destinatário. Agora a gente vai conhecer o que é um pacote. Olha aqui, turma. O modelo de referência OSI, todas as nossas camadas, ó, estão aqui. Olha só. O que a gente precisa? De aprender a ler isso daqui. Aqui está falando aqui na camada 3, que tem o endereço IP, source, origem e destino. Source 192.168.0.103 e o destino e tem o IP 192.168.0.4. Qual é o pacote que ele mandou? Ele mandou este pacote aqui. O que é importante você saber nesse primeiro momento? Que aqui você tem o endereço, olha só, de origem, o destino e os dados que estão carregando esse pacote. Isso aqui que você está vendo, ó, é um pacote. Ele tem versão e tem várias flags aqui que indicam. Mas o ping, ele se refere somente a esse daqui, ó. Esse pacotinho menorzinho. Então o que eu quero mostrar aqui? O pacote. Olha aqui um outro. Olha o roteador aqui. A visão de dentro do roteador. Ele está na camada wireless, ó. 3. O roteador está na camada 3. Olha aqui o pacote dele. Origem, destino. Então, pessoal, aqui aos pouquinhos a gente vai pegando esse jeitinho, tá bom? Reset Simulation. Não tem mais nada para simular. Vou apagar. Porque senão essas cartinhas vão ficar o tempo todo aqui e essas cartinhas acabam até incomodando.
Tira da simulação. Perfeito. Aqui tem um physical. Aqui. Cliquei errado. Eu queria saber, achar aqui, pessoal, aonde tá as bancadas com os equipamentos, tá bom? Mas não tô tendo muito sucesso, não. Realmente não tenho sucesso nenhum aqui. Ô Pai amado, pessoal, não consegui demonstrar. Eu queria demonstrar para vocês o seguinte: a minha parte física. Ó, ele tá falando assim. Olha, não mostra. Pegboard. Ele não está colocando os equipamentos aqui nessa bancada, tá bom? Mas não tem problema não. O importante é você entender nesse momento aqui que essa topologia, ela funciona assim. Quer criá-la novamente? Ó, vou salvar na minha área de trabalho com o nome de Oi. Vou criar uma rede até mais simples agora. Um PC, 2 PCs, 3 PCs. Vou colocar um hub, pessoal. Esse daqui é antigo, hein? Liga, fazer a ligação. Fast Ethernet. Fast Ethernet 0. E o último PCzinho. Pessoal, esse hub, ele deixou de existir, por quê? Porque ele manda para todos os usuários da rede o mesmo pacote de informação. Então, olha só, como que eu coloco o endereço IP neles? Desktop. Olha aqui. 192.168.0.1. Olha só. 192.168.0.2. Ponto 3. Perfeito. Todos os meus equipamentos estão funcionando. Como é que eu garanto isso? Fazendo o teste do ping. Ping 192.168.0.1. Olha só, pingou. 2, pingou. E o que eu tô é o 3, né? Perfeito. Pingou. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Se eu pegar um pacotinho daqui para cá, olha só no simulador, pessoal. O que o hub vai fazer? Esse daqui sempre vai receber os pacotes. Olha só, recebeu o pacote. Enviando de novo. Esse daqui, ó, recebe também. Ah, que eu mandei para esse, né? Ó, manda. Olha todo mundo recebendo de novo. Você viu que este aqui recebeu o pacote? Mas não era para ele. E isso, pessoal, fica a vida inteira. Então, por isso que antigamente as invasões eram mais fáceis. Por quê? Porque todo mundo recebia os pacotes de todo mundo. Bem legal, né? Bem legal. Bem perigoso, quero dizer, né? Mas aqui é só para você ver o que acontece. Aqui, ó, o pacote ICMP. O ICMP é esse aqui, ó. ICMP. Esse é o pacotinho ICMP. Esse aqui é o pacote IP mesmo da internet.
source, destino. Então aqui eu vou fechar porque eu não tenho mais nada para mostrar. Pessoal, hoje eu só quis mostrar um pouquinho dessa parte mais prática, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então na próxima aula com um assunto sobre vírus, que eu acho que é a próxima sequência, né? Deixa eu inverter as câmeras aqui. Perfeito. Vou fechar aqui. Não vou nem salvar, tá bom? Porque é só para efeitos de demonstrar. Também não tenho mais nada para falar aqui. Não tem mais nada para falar aqui também. Peguei um exemplo tosco da internet, né? E perfeito. Então aqui eu vou desfazer todo esses rabiscos, porque depois a gente vai usar esses questionários aqui, né? Pra gente estar treinando também. Se você for ver, bem tranquilo, né? Depois que a gente começa a conhecer, mostrar que não é tão difícil assim, a gente compreende melhor. Então, turminha, obrigado pela participação, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Enquanto isso, eu vou finalizando esse conteúdinho aqui já para nós.